Salve, salve, meus queridos, salve, salve, minhas queridas. Espero, como sempre, encontrá-los bem. Esse é o nosso curso de Prática Judicial e Administrativa nos Benefícios Previdenciários. Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional e esta é nossa continuação da aula sobre aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Na sequência, vamos comentar um pouco sobre desaposentação, assim como também sobre o dano moral previdenciário. Pois bem, os meus contatos, vamos lá, está aparecendo aí na telinha de vocês, lá no Twitter, Teodoro_prof, Teodoro_prof. No Facebook, eu possuo uma fanpage, no formato que aí está, basta você me procurar lá, Teodoro Agostinho, e também eu estou no meu e-mail, as dúvidas, é aquele nosso combinado, as dúvidas com relação às aulas, ao curso, você me encaminha para professor.teodoro@terra.com.br, professor.teodoro@terra.com.br, e também estou no Instagram, Teo Agostinho, basta me procurar lá, me sigam, que sempre eu estou postando novidades sobre o direito previdenciário. Aliás, tem uma novidade para vocês aí que eu gostaria de comentar, não guarda relação com esta aula em específico, mas guarda relação com as outras aulas que nós tivemos. Eu até vou pegar aqui exatamente, eu não estou conseguindo adentrar agora aqui na decisão, deixa eu ver se eu pego. Não estou conseguindo, mas de todo modo, pessoal, na nossa primeira aula, se vocês se recordarem aí, lembra lá que a nossa aula de introdução, eu conversei bastante, né? Ainda coloquei, eu lembro exatamente assim, ó, falei assim, ó, o miserável, né? O miserável da grana, para nós termos até um apelo, não é? Um pouco maior aqui, e falamos efetivamente do que naquele momento? Falamos do benefício assistencial, que é aquele benefício trazido pela Lei Orgânica de Assistência Social, que no fim o benefício ficou mais conhecido com as iniciais da própria lei, que é o LOAS. O TRF4, nessa linha, e aí depois quem quiser me manda um e-mail para eu encaminhar essa decisão. O TRF4 ele veio, e olha só que louco, hein? Nós já defendíamos e já tínhamos reiteradas decisões, né? Quando eu digo nós, meus alunos, minhas alunas, nós já havíamos obtido várias decisões em qual sentido? Sentido de benefício por incapacidade para aquelas pessoas que sofriam do quê? De alcoolismo. Isso aqui é uma situação. Então nós tínhamos situações onde o alcoolismo ele foi entendido, certo? E equiparado como doença. Então isso aqui não é tão simples, não é tão fácil de se obter, mas não seria novidade. Qual é a novidade? E nesse ponto muito legal. A novidade é a seguinte, ó. Nós tivemos um benefício assistencial, ou seja, se quiser, para ficar mais fácil de entender, nós tivemos um LOAS concedido, e aí presta atenção, concedido para um alcoólatra, tá? Concedido, então, para um alcoólatra que possui 52 anos, portanto, então, não foi pelo critério etário, mas o TRF4, e aí é que é bacana, pessoal, isso aqui é uma decisão do TRF4, ele veio e entendeu esse alcoolismo como sendo o quê? Uma espécie de deficiência. Então é sensacional essa decisão. Eles concederam, então, o TRF da 4ª região concedeu, se liga,
concedeu um benefício assistencial para uma pessoa com alcoolismo, considerando este alcoolismo como sendo uma deficiência. É uma decisão tanto quanto avançada, é uma interpretação bem expansiva, a gente tem que ler com bastante cuidado o inteiro teor, mas não deixa de ser uma decisão extremamente interessante. E o que me deixou mais feliz ao ler essa decisão hoje é que também consta lá, dentre outros argumentos, que a concessão estava se dando porque foi provado o estado de miserabilidade. Aquela palavrinha que eu falei repetidas vezes para vocês, no mínimo umas 10 ou 15 vezes. Olha, prova o estado de miserabilidade, prova o estado de miserabilidade. Então, muito legal, porque no transcurso aqui desse nosso curso já surgiu essa decisão que eu estou trazendo aí em primeira mão para vocês. Quem quiser dar uma olhadinha, a matéria completa está lá nas minhas redes sociais. Eu já postei, está no Instagram, no Face e tudo mais. Ou depois, quem quiser, eu mando também o inteiro teor via PDF, belezinha? Então, qual é a situação diferenciada nessa decisão de benefício assistencial? É que foi reconhecido, neste caso específico, o benefício assistencial para alguém alcoólatra, em decorrência do alcoolismo, então, só que não foi entendido como incapacidade, porque isso nós já temos, mas aí seria caso de benefício por incapacidade, onde se exige qualidade de segurado e tudo mais. Aqui não. Aqui ficou demonstrado pelo autor, pelo advogado do autor, a questão do estado de miserabilidade e aí a equiparação à deficiência com relação ao alcoolismo. E o benefício assistencial foi concedido, que é uma baita de uma decisão bacanérrima para que nós possamos ter aí em nossos arquivos e, por que não, eventualmente, se nos depararmos com uma situação parecida, a gente já tenha também um precedente. Beleza? Queria aproveitar, não falei logo no início da aula aqui, deixar os meus agradecimentos a todos vocês, alunos e alunas. Eu tenho recebido aí uma quantidade incontável de e-mail elogiando a aula, elogiando a forma como nós estamos abordando aí a matéria. Estou cadastrando todo mundo para que eu possa encaminhar materiais inéditos, fiquem tranquilos. Estou demorando um pouquinho mais porque tenho recebido uma quantia exorbitante de e-mails, mas fique tranquilo que eu os responderei, tá bom? Muito obrigado por todos os elogios, obrigado de coração aí pela gentileza das palavras, e é isso que nos motiva cada vez mais a levar conhecimento, a levar questões novas, atualizações para que vocês possam obter muito sucesso aí na área previdenciária. Belezura? Vamos nessa. Nós finalizamos a última aula, nós finalizamos no seguinte: eu disse, olha, eu vou parar por aqui, porque na sequência nós falaremos sobre alguns casos, algumas simulações. Se recordaram? A gente conceituou a aposentadoria por idade, praticamente finalizamos a aposentadoria por idade, talvez eu puxe um ou outro parênteses no decorrer dos encontros ainda. Aí entramos em aposentadoria por tempo de contribuição, observamos as principais características relacionadas a esse benefício, e aí eu vim e disse, olha, deste momento para cá, nós vamos fazer algumas simulações para vocês perceberem como é que funciona, por que é importante procurarmos sempre um pouquinho a mais de tempo de contribuição, avaliarmos o todo. E agora vamos lá, vamos a essas simulações, tá? É claro que eu não vou ficar fazendo vários cálculos aqui para chegar. Nós vamos utilizar esta tabelinha que aqui está, depois eu vou aumentar ela um pouquinho, porque eu vou colocar ela no PDF, tá? Mas essa tabela eu vou ensinar a vocês como é que você chega até ela e quais são as simulações. Então, vamos lá, ó. Imaginemos o seguinte, tá? Todos, por uma questão mais fácil, nós vamos imaginar que esse nosso cliente sempre vai ser um homem, tá? E a média obtida por ele foi de R$4.000. Tudo bem, pessoal? A média. Então já excluiu 20% das piores contribuições, considerou 80% das maiores contribuições, e aí chegamos nessa média. R$4.000. Muito bem. Nosso primeiro cliente
ele possui de idade 55 anos, tá? E ele possui tempo de contribuição 35 anos. Procurou você no seu escritório e ele quer se aposentar. Quanto seria, tá? Quanto seria o valor da renda mensal inicial dele? Então, o que nós vamos? Nessa tabela, a tabela é fácil, a tabela é só você ir lá, já ensinei, você vai no Google, e no Google você digita assim, tabela do IBGE 2017. Na hora, já surgirá o link com essa tabela, você baixa em PDF. Então, vamos lá, tempo de contribuição desse nosso cliente está aqui nessa linha, 35 anos de contribuição. E a idade dele, Teodoro? 55 anos. Opa! Então aqui nessa tabela, por que ela é legalzinha para nós? Porque eu já tenho calculado, né? Eu não preciso nem fazer toda aquela fórmula, ó. Eu já tenho calculado quanto é que vai ser o fator. Então nesse caso aqui o cara tem 55 anos, 35 de contribuição, o fator dele 0,692. Então o fator previdenciário dele, quanto que deu? 0,692. Meu Deus, então, o que nós teríamos que fazer aqui? Pegar esses R$4.000 e multiplicar por 0,692. Vamos fazer esta continha? Olha só. R$4.000 vezes 0,692 igual. Você pode pegar para ficar mais fácil, você põe 4.000 menos, tá? Menos 0,692 igual. Não, é vezes mesmo. 4.000 vezes 0,692 igual. R$2.768. Como ele recebe, então, a média dele, não é? Tinha sido R$4.000, aqui é só para vocês perceberem qual vai ser o valor do desconto que esse cara sofrerá em decorrência do fator previdenciário. Por causa do fator previdenciário, ele vai ter uma redução mensal de R$1.232 no benefício dele, caso ele queira se aposentar nestas circunstâncias. Então, um cara, veja pessoal, um cara que tem 55 anos de idade e 35 de contribuição, ele, para se aposentar hoje, caso ele tivesse uma média de R$4.000, ele perderá ao mês 1.232. Então, aqui fica bem claro para você, nesse momento, qual é a função do fator previdenciário. Por que o fator previdenciário foi criado? Qual era a ideia do fator, do governo, à época? Mas isso se manteve, independentemente de governo, o fator previdenciário ele está aí na história desde 98, tá? Já foi tido chance, eventualmente, de ser extinto, e isso não ocorreu. Então, a ideia principal do fator previdenciário é, como ele traz uma redução, a ideia principal é, você quer se aposentar agora? Você pode se aposentar, mas você vai sofrer. E vai sofrer aonde? Aonde mais dói? No bolso. Então, a previdência, a ideia do fator previdenciário foi exatamente a seguinte, nós não vamos impedir você de se aposentar com uma idade considerada nova para fins previdenciários. Mas, se você assim o fizer, você será penalizado, né? Se penalizado a gente coloca aí entre aspas. E essa penalização, ela se dá onde? Ela se dá exatamente no bolso. Então, o fator previdenciário, ele é, a bem da verdade, um redutor dos valores
de aposentadoria. Só que aqui, aonde é que você, advogado, advogada, fodástico, fodástica de direito previdenciário, aluno, aluna do professor Teodoro entram? Vocês entram exatamente, sabe aonde, pessoal? Em tentar, dentro daquela entrevista inicial, em tentar verificar se ele não tem alguma possibilidade de tempo de contribuição a mais. Porque vocês já sabem que o tempo de contribuição, claro que a idade também é importante, mas vocês já sabem que o tempo de contribuição, ele é muito importante naquilo que recai ao cálculo do fator previdenciário. Quanto mais idade, quanto mais tempo de contribuição eu tenho, menor será o impacto do fator previdenciário. Teodoro, que legal. Você está me falando isso e eu estou aqui conversando com o cliente, então, e estou procurando, vamos lá, vou deixar aqui de novo, né? Homem, a média, R$4.000, cliente, ele tem 55 anos, só que conversando com este cliente, papo vai, papo vem, fui aluno do professor Teodoro, fui aluna do professor Teodoro, pergunto a ele, olha, em todo esse tempo que você trabalhou, você nunca trabalhou nenhum tempo no campo, seus pais não eram lavradores, não, sempre trabalhei na cidade, putz, que legal. E aí, você se formou, você é formado em quê? E antes de se formar, você fez escola estadual, particular? Cara, não, estudei escola estadual, depois por um período eu fiz escola técnica. Quando ele diz isso, cabeça do advogado ou da advogada tabajara é informação, passa batido essa informação. Cabeça do advogado e da advogada, aluno, aluna do professor Teodoro, não. Fala, escola técnica? Opa, quantos anos você ficou em escola técnica? Não, fiquei 2 anos. Recebi até uma bolsa de estudos lá. É mesmo? E você tem documentos dessa época? Não, tenho tudo. Tudo que eu recebia. Muito bem. Então, na sua cabeça, você já se recordará o quê? Que aluno aprendiz, nós temos inclusive 3 súmulas sobre o assunto, que se eu eventualmente comprovar tempo de aluno aprendiz, e aí é uma questão judicial só, administrativamente isso não será reconhecido, mas você já sabe que se esse período for reconhecido, mesmo que judicialmente, vai impactar no nosso cálculo. Por que vai impactar? Porque esse cliente deu sorte, então, de te procurar, não é? Esse cliente deu sorte de te procurar, e agora, em vez de 35 anos, ele tem quantos anos? 37. Opa! Então muda de figura. Por que vai mudar de figura? Porque ele tem R$4.000 é a média dele, tá? Aí vamos verificar quanto é que seria o fator previdenciário, beleza? A gente vai lá na nossa tabelinha, 35 anos está aqui, no caso dele não será 35, porque se ele tem mais 2 anos, então, nós chegamos aonde? Aqui, ó, no 37, a idade dele é a mesma, 55 anos. Então, o fator, olha ali, 0,734. 0,734. Então, o fator previdenciário dele deu 0,734. Vou multiplicar. Vamos verificar quanto é que seria a renda mensal inicial desse nosso cliente agora, com essa sacada que você teve. Então, nós colocamos aqui, calculadorinha, sempre, né, pessoal, para não errar. Nós colocamos R$4.000 vezes 0,734, igual R$2.936. Teodoro, mudou pouca coisa, né? Vamos ver. O advogado, advogada tabajara não verificaria isso e o cliente sairia com uma renda de R$2.768.
Você verificou esses 2 aninhos e o teu cliente vai sair com 2.936. Praticamente um ganho de R$ 150 a mais. Teodoro, mas é muito pouco. Não é pouco. Perceba que você tinha a informação, R$ 150, quando a gente multiplica R$ 150 por 13 é igual. Por que 13? Que é o ganho anual dessa diferença. R$ 150 vezes 13 igual... R$ 150 vezes 13 é igual... 1.950 reais por ano a mais você traria para esse cliente simplesmente porque você é melhor capacitado tecnicamente do que o outro profissional que ele havia procurado. Com um detalhe, hein, pessoal? Com um detalhe. Teodoro, eu dei aquela informação para o cara, para o nosso cliente, de que ele tinha esses 2 anos a mais. Aí você tem 2 hipóteses a passar para o cliente. A primeira hipótese é a seguinte, amigo, nós vamos dar entrada, será deferido um benefício para você com esse valor, que é o valor originário lá, sem esses 2 anos a mais, porque o INSS não reconhece os 2 anos de aluno aprendiz. Isso aí você vai buscar judicialmente. Vindo essa carta, nós temos 2 opções. Você pode receber esse valor e, paralelo a isso, eu vou discutir judicialmente esses 2 anos a mais. Ganhando no judiciário, eu peço para que seja efetuada a revisão e você já está recebendo isso daqui. Isso é uma hipótese. Segunda hipótese, tá? Que eu prefiro um pouquinho mais, mas aí tem que analisar a situação do cliente também. Pego e desisto deste processo, não recebo o dinheiro, porque uma vez retirado o dinheiro do benefício, se sacar o dinheiro é um aceite tácito, então você não pode sacar, o cliente não pode sacar. O cliente não sacou, passou 30 dias, você oficia com uma declaraçãozinha de que está desistindo daquele benefício, pega cópia do processo administrativo e vai para o judiciário. E aí lá no judiciário, quando for conceder o benefício, já se concederá dentro desta regra. E aí tem um outro porém. Por quê que tem um outro porém? Que você, advogado, advogada do professor Teodoro, você já vai colocar lá no pedido que você quer que o cálculo da renda mensal inicial, você vai colocar no pedido da tua petição que o cálculo da renda mensal inicial se dê da data do trânsito em julgado. Porque fará toda a diferença. Fará toda a diferença. Por que fará toda a diferença, pessoal? Teodoro, mas normalmente você não ensinou que tem que solicitar da data de entrada do requerimento? Bom, aqui é um pouquinho diferente. Você tem essa opção também. Você tem essa opção se você não quiser modificar mais nada. Mas se nós pedirmos da data da sentença, fará uma diferença no sentido de que se esse cara continuou trabalhando, o processo está perdurando. O cara continuou trabalhando, está vertendo contribuição. Se o cara continuou trabalhando e está vertendo contribuição, então eu tenho aumento de média, dinheiro, e tenho aumento de tempo de contribuição e tenho aumento de idade. Então a situação dele, quando for sentenciar, é bem melhor do que esta aqui inicial. Então cabe a você também, tá vendo só, que é um pouco mais complexo do que se imagina, cabe a você avaliar toda esta situação para propor a ele, dentro daquele conceito de planejamento previdenciário, a melhor situação. Você vai explicar, se tomarmos esse caminho, tem esse lado bom e esse lado ruim. Se tomarmos esse, igualmente, tem esse lado bom e esse lado ruim. Se tomarmos esse, tem esse lado bom e esse lado ruim. É isso. Aí você demonstra conhecimento, demonstra humanismo, porque você está colocando ali as cartas do jogo, e acima de tudo, demonstra ter segurança técnica, segurança jurídica do que você está propondo para aquele cliente que lhe procurou. Beleza? Tranquilo? Teodoro, pô, legal. Gostei, nunca tinha olhado por esse lado, hein? Então. Vamos lá? Vamos para mais um cliente. A nossa média
por uma questão aqui de facilidade, sempre deixaremos em R$ 4.000. Só que agora este nosso cliente ele vai ter então de idade 58 anos, tá? E de tempo de contribuição ele terá os mesmos 35. Aliás, esta aqui é a média nacional, tá? A média nacional, as pessoas possuem 58 anos de idade e 35 de contribuição, tá? 58 anos de idade e 35 de contribuição. Muito bem, Teodoro, legal. Vamos verificar o fator previdenciário dele juntos? Vamos lá na tabelinha. 58 anos de idade e 35 de contribuição. A linha do 35 está aqui. Vamos, né, juntos, retos. Aqui, 57 anos, precisa mandar só mais uma casinha. 58, aqui, ó, tá vendo? 58 é 0,773. 0,773. 0,773. Então, este aqui seria o fator previdenciário deste nosso possível cliente. Beleza? Muito bem. Bom, vamos fazer os cálculos. A média dele é R$ 4.000, então nós temos que pegar R$ 4.000 vezes 0,773 igual. Esse cara teria uma renda mensal inicial, ou seja, o seu benefício seria no valor de R$ 3.092. Teodoro, bacana, tá? Bacana. Agora, o que daria para fazermos aqui? Mesmíssima coisa. Sempre você procurará fazer o quê? Você procurará no bate-papo verificar se tem da onde você procurar tempo de contribuição a mais, tá? Teodoro, mas esse cara me procurou nesse ano, tenho levado um papo com ele, bacana, e ele está um pouco afoito em decorrência dessas mensagens, não, dessas notícias que falam sobre uma possível reforma previdenciária. Bom, ele teria aqui, ó, R$ 3.092, é o que você tem que explicar para ele, meu querido. Dentro do modelo atual, do que nós chamamos de direito adquirido, esta é a sua situação se você se aposentar. Você pode esperar mais um pouquinho, vai aumentar o seu tempo de contribuição e você pode ter uma situação melhor. Só que se mudar a lei, então vou explicar como ficaria a situação desse cara, tá? E aí agora eu preciso que você preste muita atenção, tá? E até eu vou colocar aqui, ó, caso, vou colocar até em letras maiúsculas, beleza? Ó, caso ele não tivesse se aposentado e, então, caso ele não tivesse se aposentado e tivéssemos a alteração das regras, de acordo com a PEC da reforma
previdenciária. Então, notem só, pessoal, e aqui agora nós vamos bem devagar, porque eu não quero que isso passe nenhuma informação desapercebida por você ou que você que está nos assistindo aí fiquem com dúvida, porque isso vai acontecer demais no seu escritório, tá? Então, vamos lá. Por que eu coloquei ali 58 anos de contribuição, 58 anos de idade, perdão, e 35 de contribuição? Porque é a média nacional. A maioria das pessoas no nosso país se aposentam com 58 anos de idade e 35 de contribuição. Beleza. Coloquei ali uma média, R$4.000. Isso não é a média da maioria, mas colocamos apenas para fins de exemplo. Vimos a situação dele se ele fosse se aposentar agora, hoje, neste momento, tá? Neste momento. Nós percebemos que neste momento, janeiro de 2017, ele se aposentaria com o valor de R$3.092, porque é o valor que dá aplicado o fator previdenciário, que no caso dele teria um fator de 0,773. Beleza. Mas aí esse cara vem e fala, não, eu prefiro esperar um pouquinho. Eu prefiro esperar um pouquinho porque eu vou juntar uma documentação, e pode ser que eu tenha tempo de contribuição a mais, o que vai refletir no valor do meu benefício, conforme o senhor me explicou. Beleza, está correto. Só que na mesma linha, ele vem e pergunta, mas e se mudar a lei? Se mudar a lei, vamos lá, se for aprovada a reforma previdenciária, e eu estou já contando que fosse tudo aprovado no modelo que foi proposto, tem muita briga ainda, como eu já venho ressaltando em várias aulas, mas vamos lá, só para você entender e poder passar para esse cliente. Se ele já tivesse se aposentado, agora, está garantido, direito adquirido. Direito adquirido. Teodoro, mas ele não se aposentou, ele preferiu esperar, e nesse momento em que ele estava correndo atrás de outras documentações, mudou a legislação. Ele não tem direito adquirido? Não. Nesse caso, entende-se que ele tem expectativa de direito. E como é que funcionaria para esse cara a expectativa de direito? O que foi proposto, ou o que está sendo proposto, é uma regra de transição. Esta regra de transição, ela dar-se-á para aquelas pessoas que tiverem já cumpridos ou já terem preenchidos 50 anos de idade. No caso do nosso cliente aqui, ele tem 58 anos de idade, certo? Porque ele tem quanto? Ele tem 58 anos. Então, como é que ficaria a situação dele, tá? A situação dele, e aí eu vou colocar assim, ó, pela proposta, tá? Pela proposta, como é que funcionaria? Pela proposta, esse cara, ele teria direito de 51% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, ou seja, 1% a cada ano contribuído. 1% a cada ano contribuído. Opa, Teodoro, então peraí, se esse cara tem 35 anos de contribuição, você está me dizendo que pelo que está sendo proposto, caso seja aprovado, ele teria então 51% mais 35%, porque ele tem 35 anos de contribuição, totalizando 85%. É isso mesmo, Teodoro? Sim, é isso mesmo. Ah, e será que vale a pena? Bom, aí a gente tem que pegar e fazer as contas. Se a média que ele chegou tinha sido R$4.000, então vamos pegar aqui os R$4.000 agora, tá? Vamos pegar aqui R$4.000 vezes 85%, igual 3.000. Nossa, coloquei zeros a mais aqui, só um minutinho.
R$3.400 seria quanto ele receberia dentro do modelo proposto. Quero deixar claro o seguinte, antes de falar qualquer coisa aqui. Olha só, tá? Antes de mais nada, você tem que ter em mente o seguinte, tá? Você tem que ter em mente o seguinte. É uma proposta, pessoal. Nós não temos ainda absolutamente nada aprovado. Eu só estou colocando aqui para que vocês possam visualizar, tá? Para que vocês possam visualizar uma ideia, tá bom? Tudo bem? Se você entendeu isso, beleza, sem problema algum. Então, joia. Teodoro, eu entendi. Se você entendeu, beleza. Se você entendeu que isso é uma proposta, perceba que dentro da proposta, dentro do que vem sendo ofertado, ou do que vem sendo discutido, para esse cliente, aparentemente o modelo novo proposto seria mais vantajoso. Ele receberia mais do que eventualmente receberia se tivesse se aposentado no modelo atual. Por isso que você advogado, você advogada, aluno, aluna aqui do professor Teodoro, que está atualizadíssimo, vai fazer o quê? Vai ter calma, vai colocar na frente do cliente todas as possibilidades. Todas as possibilidades. A maioria dos tabajaras ia falar, não, manda aposentar. Se ele se aposentar no modelo atual que está em vigência, neste nosso exemplo, comparativamente ao que está sendo proposto pelo governo para a atual reforma da Previdência, representaria R$400 a menos para ele por mês. Praticamente R$5.000 ao ano a menos. Perceberam porque a gente tem que ter muita calma nesse momento? Temos que avaliar, temos que ir acompanhando. Vão me seguindo aí, porque como eu estou participando efetivamente da questão da discussão sobre a reforma, então sempre eu estarei postando o que pode ser, o que pode acontecer e o que não pode. Tá? Tudo pode mudar? Tudo pode mudar, mas a gente vai conseguindo pelo menos delimitar um norte a seguir. Beleza? Tranquilos? Joinha! Então, vamos lá. Vamos nessa que tem mais coisa. Compreenderam bem aqui a questão da simulação, né? Vimos 2 casos, apenas para retratar, né? Para mostrar para vocês aí a essência do negócio, tá bom? E agora, o que nós temos que verificar? Nós temos que verificar o seguinte: tem uma outra legislação. Como assim, Teodoro, outra legislação? Não é só isso aí, vou passar aqui, depois nós vamos voltar, volto lá para as simulações, para ficar mais difícil a sua compreensão, e é essa a palavra mesmo, porque é uma confusão generalizada. Percebam só o seguinte, tá? Percebam só. No ano de 2015, nós tivemos a aprovação dessa lei que está aí, ó, a 13.183. Até agora, vocês tinham ouvido falar da 13.135. Mas no mesmo ano, então percebam que 2015 foi um ano que nós tivemos bastante alteração também na legislação previdenciária. No mesmo ano, nós tivemos, então, esta alteração, que foi trazida com a lei que nós vamos observar agora aí, vamos estudar em conjunto, que é a Lei 13.183 de 2015. E essa lei, ela trouxe o seguinte, ela trouxe a chamada fórmula dos pontos. Como assim, Teodoro? Olha só, pessoal. A lei vem e nos diz o seguinte: o segurado que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição
Então perceba que o requisito é 35 anos, 30 mulher. Poderá optar pela não incidência do fator previdenciário, e aí vocês grifem, eu deixei até em outra cor por causa disso, ó, é poderá, tá? Poderá optar pela não incidência do fator previdenciário. Então, vem para mim aqui, eu quero que você anote uma situação no seu caderno aí, no seu computador. Teodoro, com a entrada em vigor da Lei 13.183, a famosa lei que trouxe a fórmula 9585, o fator previdenciário foi excluído? Não. O fator previdenciário não foi excluído. Então, o que aconteceu, Teodoro? Bom, com a entrada em vigor da Lei 13.183, o que foi que mudou é que, a partir de agora, o segurado e a segurada que, no momento em que forem se aposentar, tiverem cumprido os requisitos da fórmula 9585, trazido pela Lei 13.183, poderá se aposentar sem a incidência do fator previdenciário. Por que tornou-se facultativo? Pelo seguinte, pessoal, claro que é em menor escala, mas tem uma galera que, eventualmente, com a aplicação do fator, o benefício aumente. Então, não seria interessante a fórmula 9585 para ele. Seria interessante a aplicação do fator, porque com a aplicação do fator, quando o fator dá de 1 para cima, ele aumenta o benefício. Ah, mas é raro. É raro, mas pode acontecer. E quando eu faço a legislação, eu tenho que prever esses casos, por menores que sejam. Beleza? É só isso que eu quero que você entenda. Porque tem advogado aí, tabajara, é claro, né? Mas tem advogado aí que fica falando que com a entrada em vigor da Lei 13.183, o fator previdenciário ele foi extinto. Não foi, tá? Muito bem. Muito bem. Aí, então, vamos nessa. Continuando. Poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria quando o total resultante da soma de sua idade, e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for igual ou superior a 95 pontos se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou igual ou superior a 85 pontos se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. A soma de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto a partir de 2018, 2020, 22, 24, 26. Então vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou falar disso aqui, até porque se a proposta de reforma for aprovado, isso aqui vai ser extinto. Mas, antes de mais nada, o primeiro ponto, vou escrever aqui, não vou deixar só falado. O fator previdenciário, ele não foi o quê? Ele não foi excluído. Ok, Teodoro, já sabemos, se tiver dentro da fórmula 9585, eu posso optar, então, pela não incidência de fator previdenciário. É isso? Perfeito, é isso mesmo. O segundo ponto, e aqui também é importante, porque infelizmente a gente tem visto notícias equivocadas, ensinamentos equivocados, e pasme, até em livro eu já vi isso de forma equivocada. Teodoro, então a fórmula, vou pegar o homem de exemplo, para o homem, por enquanto, até o dia 1º de janeiro de 2018, é 95. 95 que resulta da somatória de idade mais tempo de contribuição, certo? Certo, Teodoro. Até aí estamos caminhando, você está correto. Teodoro, então beleza. Então significa, posso entender isso, que se um homem, atenção, se um homem tiver 50
se um homem tiver 61 anos, vamos lá, vou ficar aqui, já vou dar o exemplo mais difícil. Se o homem tiver 61 anos, tá bom? E ele tem 34 anos de contribuição. Então ele tem 61 anos de idade e 34 anos de contribuição. Somando, eu tenho quanto? 65? Não, Teodoro, você está ruim de conta, hein? Tô nada, tô sacaneando vocês. Somando, eu tenho quanto? Somando, eu tenho 95. Eureka! Então esse cara pode se aposentar dentro da fórmula trazida pela 13183? Você vai escrever com a maior letra que você puder. Não. Teodoro, eu tô ficando louco, tô ficando louca. Como é que não pode? Por que é que não pode? Você vai ter 1 minuto para olhar para isso aí e descobrir, tá? E descobrir aí no seu aconchego por que é que ele não poderia se aposentar dentro deste formato. Leia um pouquinho a redação com calma e aí você vai entender. Está saltando aos olhos do porquê não pode. E vocês vão entender aonde é que vem se confundindo muito, aonde é que vem se cometendo muito erro e aonde é que, infelizmente, alguns profissionais, se é que eu posso chamá-los dessa forma, vêm ensinando de maneira equivocada. É rápido, nós vamos fazer um breve intervalo e eu já retomo com a resposta e com a saída para esta situação. Até daqui a pouquinho.